E aí, gente, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast LariCast. E temos hoje como convidada Miriam Lima, nossa fisioterapeuta dermatofuncional. E aí eu trouxe aqui ela hoje para ela contar um pouco da história dela na fisioterapia, como ela escolheu a área de atuação dela e tudo mais, os perrengues da clínica, os procedimentos, enfim. E aí eu queria que tu se apresentasse um pouco, Miriam, para contar da tua história, como que foi essa escolha na fisioterapia e depois a especialização em dermatofuncional. Me conta. Joia. Então, meu nome é Miriam Lima. Fala a idade. Tenho 28 anos, né? Tenho 5 anos de formada e sempre atuei na área de dermatofuncional, né? Sempre foi uma escolha para mim dentro da fisioterapia. Eu formei pela Universidade Católica de Pernambuco, né? Escolhi o curso de fisioterapia. Muitas pessoas realmente nem sabem que existe essa área da dermatofuncional na fisioterapia, né? É uma coisa relativamente nova ainda, mas que vem crescendo bastante no mercado. Né? Então, assim, como foi que eu resolvi ser fisioterapeuta dermatofuncional, né? Que é uma área ainda que é desconhecida por algumas pessoas. Então, sempre quis saúde, né? Sempre foi a minha escolha fazer a área de saúde. E quando eu resolvi cursar fisioterapia, confesso que eu fiquei um pouco perdida, né? Assim como todo mundo, né? E também a gente decidiu que a gente quer pra nossa vida com 17, 18 anos. É uma escolha bem difícil, pois né? E tipo, são muitas escolhas, né? Tipo, é muita área de atuação, é muito abrangente, imagino que seja, né? Muita. A fisioterapia tem diversas áreas, né? E todas as áreas são muito boas. E então, assim, quando eu entrei na fisioterapia, né, na Católica, por alguns períodos eu realmente ainda estava perdida por essa quantidade de áreas que realmente tem dentro da fisioterapia, né? Então foi aí passando os períodos, foram passando, a gente vai vendo, né, essa parte mais prática e aí você vai se identificando mais. Sim. Mas o que me marcou mais, que eu sempre comento até em consultório com meus pacientes, algumas amigas, enfim, para minha escolha realmente ser a fisiodermato, foi quando eu estava meados ali do 5º período. Eu tive uma experiência, né? Eu virei paciente, fui para uma clínica de estética, né? Fisioterapia dermato. E eu fiz um procedimento que hoje eu faço muito na clínica, que é até um dos carros-chefe na clínica, que é a depilação a laser. Sim. Eu era 5º período da faculdade, eu lembro bem. E quando eu tive essa experiência de ser paciente, fazendo esse procedimento, e o resultado foi assim, fantástico, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiz, caramba, eu acho que eu me encontrei na fisioterapia. Eu acho que eu quero isso pra minha vida. Porque na época era uma fisioterapeuta que aplicava, né, o procedimento. E assim, não só pelo procedimento, mas pelo resultado que aquele procedimento trouxe pra mim, foi decisivo. Eu fiz, caramba, eu quero isso. E aí quando eu tava já no 5º período, fazendo esse procedimento, os resultados incríveis, aí foi quando eu resolvi buscar alguma coisa nessa área. Sim. Então eu fui atrás de um estágio, né? Então eu passei praticamente 2 anos estagiando nessa área da fisiodermato. Entendi. Então eu aprendi muita coisa e digo mais, eu só consegui estar pronta para o mercado, vamos dizer assim, depois que eu passei por essa experiência, né? A gente aprende muita coisa na faculdade, a gente vê muita coisa, tem muita experiência, só que assim, como são muitas áreas, você fica meio que perdida. E você meio que aprende muito a parte teórica, né? Que aí muitas vezes acaba sendo diferente da prática. Exatamente. Então, assim, quando eu vivi essa experiência do estágio, foi muito importante e decisivo na minha escolha. Então, assim, muita gente já estava terminando a faculdade sem saber muito o que queria e eu já tinha certeza por ter realmente vivido tudo aquilo. Então, quando eu me formei, já era assim, Miriam fisioterapeuta dermatofuncional. Não era Miriam fisioterapeuta, né? Então, foi muito sorte minha, né, de já sair da faculdade com esse direcionamento. Né? Então, assim, facilitou bastante e quando eu terminei a faculdade eu já me direcionei para uma pós-graduação. Foi aí que eu fiz mais 2 anos de pós-graduação na área de dermato, mas enquanto isso eu já fazia os atendimentos, já tinha, né, alguns pacientes nessa área e foi tudo caminhando bem melhor. Entendi, né? entendi. E aí,
pegando essa linha do tempo, assim, né, de graduação, pós-graduação, e aí após a pós-graduação, imagino que tenha sido o sonho de abrir a clínica. Sim. Na verdade, o sonho de abrir a clínica, ele já veio no percurso da pós-graduação, né? Então, assim, realmente eu já tinha isso muito comigo, que eu queria empreender, que realmente eu queria abrir a minha clínica, abrir meu espaço, meu cantinho, e sempre foi uma coisa que eu pensei desde sempre, Idealizou, né? Eu desde nunca sempre. realmente pensei em, tipo, vou me formar e realmente vou atender em alguma clínica. Não, já era uma coisa bem direcionada na minha cabeça, né? E aí as coisas começaram a fluir, Acontecer, né? a conspirar para que isso acontecesse, né? No início da clínica eu tive um sócio, a gente abriu juntos, depois a gente separou a sociedade e eu dei continuidade. A gente passou 1 ano e meio, né, nessa sociedade e hoje já estou há quase 5 anos na clínica, né, que é praticamente o tempo de formação, só que antes da minha formação eu ainda atendi, né, por fora, atendi domiciliar, enfim, né, que é uma coisa que muita gente acha que você já se formou e já foi pra clínica, mas não foi bem assim, teve muito perrengue e ainda tem muito perrengue. Eu atendi bastante tempo domiciliar antes de abrir a clínica, passei quase 1 ano, né, no corre, vai para paciente, volta para paciente, clínica, pega a maca, puxa a maca, leva no carro, sobe e desce. Enfim, até de fato a clínica sair do papel, né? E eu abri o consultório. Teve alguns perrengues aí, mas que eu acho que é importante a gente passar por isso para realmente valorizar todo esse processo, né? Então, todo mundo que está aí começando, está se formando, não recuse, né, oportunidades, por mais que realmente sejam difíceis, né, que tenham perrengues, que peça mais de você naquele momento, mas eu acho que é muito importante para realmente a gente valorizar o processo, né? Uma coisa que a gente tava conversando, e aí na verdade a gente conversa muito sobre isso, né? Bastante. É sobre os perrengues da profissão, porque assim, as pessoas veem tudo muito assim pelo Instagram, e no Instagram é tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Verdade. E as pessoas não veem o esforço que tem por trás. É o famoso quem vê close, não vê corre. Pois é. Eu digo que é a frase da minha vida. E eu acho importante a gente salientar isso, porque sem esforço, sem dedicação, sem perrengue, não vai haver vitória, digamos assim. Não, com então, certeza. assim, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem momentos difíceis. E muitas vezes eles são importantes e determinantes na sua trajetória. Total. Não é isso? Sem esse passo a passo, né? Eu acho que não teria nem graça. Tipo, é muito fácil você chegar e tudo lá muito prontinho, tudo já deu certo, é só você chegar e atender, não fez nenhum esforço para aquilo ali sair do papel, né? Sonhar que vai ter uma lista de pacientes com fila de espera ali aguardando, que onde não vai ser. Que vai ter aquele X de pacientes todos os meses, sem variar muito. Exatamente. Onde as pessoas não imaginam que é uma construção, né? É aquela construção de você realmente, não só pelo profissional que você é, né? Pelo serviço que você realmente presta para o paciente. A gente que trabalha nessa área de saúde, principalmente, né? Que está vinculada a essa questão de saúde, bem-estar. Mas além de tudo, eu acho que é o vínculo com o paciente. E é uma coisa que eu prezo muito na clínica, né? Eu não quero atender 20 pessoas num dia e não olhar para a cara do meu paciente e não saber qual é o nome dele. Eu prefiro atender 10 e saber o nome do meu paciente, de onde ele veio, né, a indicação. Eu gosto de ter esse vínculo. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão à procura disso. Exatamente. Eu concordo muito, concordo muito. Porque assim, principalmente no mundo que a gente vive, onde tudo é muito no automático, onde tudo é muito digital, onde não tem o olho no olho, onde não tem o contato, onde não tem, assim, a atenção de fato com aquele paciente, de saber da história daquele paciente, de saber qual é a real necessidade daquele paciente. Porque a gente que está em consultório, a gente sabe que às vezes o paciente vem fazer uma limpeza de pele, mas que muitas vezes ele vem para contar a história de vida dele ali, para desabafar, desafogar as mágoas. A gente é muito terapeuta, todo mundo é terapeuta, todo mundo hoje em dia é influenciador de alguma forma. Então a gente tem que prestar muita atenção a partir do momento que o teu paciente, teu cliente entra
no teu consultório, porque muitas vezes a necessidade dele não é de fato o serviço que você oferece, ele está buscando outra coisa, então a gente precisa realmente avaliar ele como um todo. Então, se você vai muito no automático, você vai perder esse feeling, E eu acho que o diferencial dos profissionais bem-sucedidos hoje em dia é isso, é essa atenção com o paciente, esse cuidado, essa individualidade. Com certeza. E a gente pode ter como experiência própria. Hoje em dia, se eu for numa consulta e for tratada como um número, eu nem volto ali. Né? Por isso eu sempre procuro fazer acompanhamento com profissionais que realmente me dê atenção, me trate pelo nome, que lembre de alguma coisa que eu comentei quando eu fui lá há um mês atrás. Verdade. Enfim, então eu acho que a gente precisa humanizar mais, né, essas consultas, esses encontros, né? Não é a Miriam Lima, fisioterapeuta, dermatofuncional, vai lá e faz um procedimento. E sabe o que acontece muitas vezes? Tem o nome da clínica de determinada pessoa e o paciente vai lá e não vê nem a determinada pessoa. Quem tá lá são os outros funcionários que nem sei quem é, mas cadê a dona daqui, a pessoa que tem o nome da clínica? Eu queria conversar com ela. Exatamente. A gente precisa tentar estar o mais próximo do paciente possível. Vão existir situações que realmente não vai ser, né, 100% como a gente imagina, mas eu acho que é importante a gente sim conhecer o paciente, ver a necessidade dele e fazer de tudo para que, né, seja uma coisa muito humanizada ali dentro de, né, de uma conversação, enfim. E tem uma coisa que eu acho muito fantástica assim nessa área de dermatofuncional, é que ela lida muito assim com a autoestima da paciente. Total. E eu acho isso assim muito, muito interessante, muito fantástico, porque as mulheres têm esse problema. Sim, com certeza. Assim, não digo todas as mulheres, não fez o que eu quis falar, mas assim, tem uma crescente nisso. Sei lá, de 10 pacientes que você recebe, imagino que pelo menos metade ou mais da metade vai se encontrar. Não, com certeza. Aí é que volta novamente essa questão da gente ser terapeuta, porque vamos lá, normalmente as pessoas quando também buscam se cuidar, correr atrás de uma estética, sempre tem alguma coisa por trás. Ainda existe isso. Isso deveria ser uma coisa comum. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes, que a gente deveria tratar o termo estética como uma necessidade também, né? Porque assim, a gente poderia se inspirar até em pessoas de outros estados até que se cuidam tipo, continuamente. E aqui no Nordeste ainda existe muito essa questão de, tipo, só volta para o procedimento estético, só vai para uma consulta nutricional quando tem algum objetivo, né? Então, assim, muitas vezes... pontual, isso, né? muitas vezes eu chego a perceber que tem pacientes que vão procurar esses serviços quando, sei lá, termina um relacionamento, aí não tá se sentindo bem, ou tá frustrada com alguma coisa, então recorre para esses tratamentos, para esses profissionais. E a gente tem que cada vez mais tentar mudar isso. Até porque chega muita gente querendo uma coisa imediata, né? Tipo, pra você também, a gente tem essa troca, né, Larissa, de mandar um paciente pro outro, porque a gente sabe que, tipo, tem que ser tudo junto, né? E realmente, se todo mundo pensasse dessa forma, seria muito mais fácil da gente tratar os nossos pacientes, da gente acompanhar. Porque realmente seria uma coisa mais, uma linha mais tênue ali, né? Tipo, eu faço uma boa alimentação, eu faço um acompanhamento com um educador físico, eu faço os tratamentos estéticos e assim, tudo flui. Então, por isso eu venho buscando, né, essa questão dos profissionais multidisciplinar na clínica, porque eu acho que tudo anda junto, né? Então, e agrega, né? Tem que ser uma coisa ali que tá realmente tudo muito envolvido para ter um bom resultado. A gente sabe que não adianta, né, fazer só uma coisa. Não adianta, tem que ser realmente e, tudo assim, junto. Vai ser, mesmo que no momento tenha lhe trazido de algum resultado ali, mas é algo que vai ser totalmente paliativo. Isso. É algo que não vai ser a longo prazo, se a gente não pensa em acompanhamento. Exatamente, nada que a gente fizer que por um tempo curto, não vai ser um hábito, não vai ser uma coisa constante e não vai ter uma durabilidade. Isso. Então, não dá pra fazer uma dieta meia boca, né? De jeito nenhum. Né, gente? Não dá pra fazer uma dieta meia boca, não dá pra fazer um treino meia boca, não dá pra fazer um tratamento estético de um dia. Então, assim, realmente tem que ser uma coisa constante, né? Pra os resultados realmente chegarem. E é isso que eu falo bastante na clínica. Eu acho que essa ideia, assim, do tratamento constante, tanto na área estética quanto na nutrição, por exemplo,
as pessoas às vezes pensam, mas é tão caro, mas será que eu vou ter que investir isso? Mas aí, muitas vezes, eu pego e me pergunto, mas gente, esse valor ela gastaria em um final de semana. Exatamente. Entendeu? Tudo é questão de prioridade, né? É prioridade. Se você não prioriza a sua saúde, tudo bem, entendeu? Tudo é questão de prioridade. O valor para você priorizar a sua saúde é esse. E assim, hoje em dia, a gente consegue também usufruir desses procedimentos estéticos, dessa questão da consulta nutricional, enfim, de outras modalidades, né, nessa questão do cuidado da saúde, de uma forma muito mais acessível. Antigamente era muito mais difícil, né? Tipo, tudo era muito mais caro. Eu digo até por mim, né, em relação a essa questão de locação de equipamentos que eu não tenho na clínica, eu faço a locação, consequentemente eu consigo repassar para o paciente com um valor mais acessível. Enfim, então eu acho que o mundo, ele tá mais fácil, né? Tá tudo muito mais fácil. Até essa questão da alimentação, por mais que pareça ser difícil, mas se a gente se programar, é uma coisa que dá para fazer. Hoje em dia tem aplicativos de alimentação que dá pra gente pedir uma alimentação mais saudável. Enfim, acho que tudo é questão de programação e prioridade. Programação e prioridade, a palavra é essa. Realmente, a gente tem que ir pensando nisso mesmo. É verdade. E assim, uma coisa também que as pessoas comentam muito, que eu ouço falar, mas comer saudável é caro. Mas, gente, caro? Como assim caro? É caro ir na feira comprar fruta, verdura, legumes, raízes. Na verdade, não é caro, é trabalhoso. Mandar uma organização e um tempo ali na sua rotina que você vai ter que se reestruturar para entrar nesse novo padrão de vida. Isso mesmo. Então, mas eu acho que você programando, dá pra seguir tudo direitinho. Com certeza. Na verdade, a gente precisa ter programação, né? Pra tudo na vida. É disciplina, né? Não é todo dia que você vai acordar motivada pra fazer tudo. A gente tem que ter disciplina, a verdade é essa. É isso. Né? Não tem como. É isso. Né? Essa é a diferença, né? Entre a motivação e a disciplina. Porque a motivação, você precisa da motivação pra fazer algo. E nem sempre você vai ter motivação pra fazer algo. E a disciplina não, você vai independente de ter motivação ou não. Total. Você vai ali na força do ódio. Vai no automático mesmo. É sobre isso. E aí, amigo, eu queria conversar contigo sobre algo que às vezes eu vejo chegando na clínica e que me chama a atenção. Que é a chegada de cada vez mais de homens na clínica. Isso. Assim, não posso dizer que é meu foco, meu público-alvo maior. Ainda, né, existe um certo receio de alguns homens, mas realmente tem aumentado essa procura e essa demanda, né? Principalmente direcionado pelas esposas, pelas namoradas, enfim, né? Tipo, vai lá fazer também um procedimento. Então eu percebo que os homens também, né, vêm procurando, vêm se cuidando mais. E assim, graças a Deus, né? A gente quer também estar com uma pessoa bem cuidada, limpinho, organizado. Exatamente, eu acho que realmente tem que quebrar, né, esse tabu de que estética, né, tratamento estético é só mulher que faz. Não, homem também, né, pode fazer. E assim, além dos tratamentos estéticos assim, ao pé da letra, tem os tratamentos assim pra bem-estar. De bem-estar, exatamente. Eu vou ali fazer uma massagem relaxante porque eu mereço, eu trabalhei muito, eu vou fazer uma massagem relaxante. Não, então, normalmente a demanda de homem também tem aumentado para essa questão de relaxamento, né? Acho que é o fato dessa questão do corre-corre, do dia a dia, né? Eles têm procurado mais essa questão, fazer uma massagem, uma drenagem. A sala é spa. Nossa, é uma vibe, um negócio tão bom assim, umas plantas, uma aromaterapia, uma luz. Tudo muito bem pensado. Tudo muito bem pensado. A pessoa entra numa vibe que você já se sente plena. É isso mesmo. Não, é muito bom essa parte. E aí, além dos tratamentos de massagens e tudo mais, tem alguns outros tratamentos específicos que os homens têm procurado mais na clínica? A gente também tem uma procura para tratamento de gordura localizada. É bem menor do que mulher, né? Mas a gente ainda também faz, alguns homens. E é consequência dessa questão do cuidado, né?
já fazer um tratamento, um acompanhamento, na verdade, com a nutricionista, fazer atividade física, e a gente entra nessa questão dos tratamentos estéticos para ser a cerejinha do bolo, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente entra como a cereja do bolo. Eu já sou bem assim, bem direta. Na minha avaliação, já tem dizendo, faz atividade física, tem acompanhamento nutricional, porque assim, tem que ter. Né? A gente sempre tem que induzir o paciente a estar fazendo tudo isso. Não adianta ele chegar na clínica, querer fazer um tratamento de gordura localizada e sair da clínica e ter uma alimentação totalmente desregulada, não fazer uma atividade física. Então, assim, não adianta, tudo anda junto. E eu sou muito clara, né, com os meus pacientes em relação a isso. Mas mesmo com todo esse questionamento que eu faço, eu percebo que eles conseguem, né, entender e seguir, né, e buscar cada vez mais esse acompanhamento, né. Eu acho que as pessoas, elas têm mudado, né, porque a gente tem melhorado muito o estilo de vida da gente. Com certeza, com certeza. Por mais que a gente tenha o acesso fácil a outras coisas, né, de, enfim, fast food e etc. Mas eu percebo que a população, ela tem se cuidado mais, ela quer envelhecer melhor, né, essa questão de rede social, de estar bem para postar, então isso daí está induzindo cada vez mais as pessoas se cuidarem mais e procurar, né, procedimentos e etc. E aí, se a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente tem que comer bem e se exercitar. Exato. Se a gente não fizer nada disso, todo o resto que a gente fizer com esse objetivo, de nada vai adiantar. Verdade. Então a gente tem que, enquanto profissional de saúde, tem que propagar bastante realmente essa ideia de se alimentar bem, se exercitar, se manter ativa. Até porque assim, a gente tem nichos diferentes da área de saúde, mas é com um único propósito. Totalmente. É saúde e bem-estar, né? Então não adianta o paciente chegar lá, tipo, todo desregulado, né? Tipo, sobrepeso, as taxas lá em cima e querer fazer um tratamento. Né? Eu sempre tento ligar um alertazinha para alguns pacientes para direcionar mesmo, antes de iniciar, acho que você deveria fazer um acompanhamento, fazer alguns exames, investigar algumas coisas. Chega um paciente para mim, muitas vezes querem fazer tratamento de acne, né, que é aquele efeito imediato para ficar com a pele boa e tal. Mas muitas vezes eu não posso intervir com ele naquele momento, né? Ele precisa investigar se não tem um ovário policístico, enfim, outras coisas que estão por trás daquele aspecto estético, e né? entra naquela ideia de pensamento, assim, né? Tipo, meio que se fizesse qualquer coisa ali no consultório pra tratar o tópico, por dentro ainda assim vai estar desregulado e vai estar sempre voltando. Exatamente. Aí, assim, eu sempre tento ir por essa linha, né? De ver a causa, tentar ver o que é que a gente pode fazer antes para ter um resultado melhor, né? Com os procedimentos. Eu acho que a gente tem que seguir essa linha aí, porque chega muito paciente querendo milagre. E a gente sabe que não é, tipo, nossa senhora, todos os dias é um perrengue, eu sei, pra me alimentar, pra treinar. E eu vou dizer que é milagre, chegar lá, deita e vai ficar linda, maravilhosa, não vai. Não é fácil, velho. Não é fácil. Não vou ser hipócrita e dizer, ai, gente, é muito fácil manter uma alimentação saudável e se exercitar todo dia. Não é, gente. Você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, você tem que se organizar muito bem. Enfim, não é fácil, mas são escolhas. São escolhas. E assim, não é que você não vá ter vida social. É você saber equilibrar. Exatamente. Isso. Porque quando a gente tá, né, num patamar, vamos dizer assim, que a gente já alcançou alguns objetivos, é muito mais fácil a gente fazer essas escolhas de uma maneira que seja mais, né? E você meio que com o tempo, nessa tentativa, né, da alimentação saudável, do exercício e tal, você vai conhecendo o seu corpo. Isso. Então você sabe as exceções que você pode fazer. Você sabe o quanto que você pode enfiar o pé na jaca, entre aspas, ali naquele dia, e no outro dia voltar à rotina normal e perceber que não teve grande influência aquele pé na jaca no seu corpo, na sua vida, enfim. E assim, só enfatizando, né, que por a gente trabalhar com saúde e estética de modo geral, a gente não tá querendo que o paciente chegue num padrão de beleza. A gente tá querendo alcançar um objetivo dentro do que é melhor para aquele paciente. E assim, né? Uma coisa que eu falo muito no consultório é que, por exemplo, muitos pacientes perguntam: mas qual é o percentual de gordura ideal? Exato. E eu digo sempre a mesma resposta, acaba sendo até um pouco repetitiva, porque assim, gente, esse aqui é um parâmetro de percentual de gordura de acordo com uma fórmula matemática, de acordo com um estudo científico proposto com uma determinada população.
isso aqui é o que está posto pra gente na literatura. Sim. Porém, eu não posso pegar isso aqui e aplicar indiscriminadamente para todos os meus pacientes sem avaliar a individualidade dele. Exatamente. Entende? Porque, por exemplo, pode ser que um paciente esteja, sei lá, com 30% de gordura. E se ele chegar a 15% de gordura, para ele seja muito ruim, ele se sinta muito magro, esquelético, enfim, exato. qualquer coisa. Então é algo que eu sempre digo assim para os meus pacientes, vamos no tato? Isso. Vamos ver aos poucos o que é que a gente vai percebendo. Se chegar a um ponto que ele atingiu determinado corpo, vamos dizer assim, que as pessoas estão muito ligadas a essa questão mais do visual, né? E ele tá saudável, perfeito. Ele tá se sentindo bem, a estética dele tá boa. Então, ponto. A gente tem ele que tem também, que se sentir bem com ele mesmo, né, além cada de vez tudo. mais também tentar trazer essa questão de que não existe, né, tentar, né, também, que é bem difícil, esse padrão de beleza. Acho que a beleza é bem relativo. É você, assim, se ver como uma pessoa bonita pra você, né, e tá bem com você, a saúde tá ok, a tua taxas tá ok. Enfim, eu acho que a gente também, por ser, né, da área de saúde, tem que cada vez mais alertar, né, os pacientes com isso, porque a gente vê muita loucura, né, eu digo até porque realmente eu que estou nessa área da estética, né, diretamente, chega muito paciente para mim, com tratamento tal que viu na internet, eu quero ficar assim, eu quero fazer assado, e não é isso, né, eu realmente não quero vender isso para os meus pacientes. De jeito nenhum. Eu quero que ele fique bem como um todo, né? E assim, pra ele, o que é bonito e ideal pra ele, porque todo profissional de saúde que eu converso sobre isso tem muito esse relato de que assim, os pacientes, alunos chegam pra dizer, eu quero ficar assim. Mas, faz até o plano de fundo, né? Com a foto de uma pessoa assim. Quero ficar assim. Gente, não dá pra ser dessa forma. Você não é igual a ele, você tem uma genética totalmente diferente daquela pessoa. O que é bonito pro seu corpo pode não ser bonito para o corpo daquela pessoa. E o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você, porque o bonito é muito relativo. É verdade. E a gente tá vivendo muito nessa ideia assim do padrão do corpo, que é o magro, o definido, entendeu? E acho que a gente aos poucos realmente tem que desmistificar essa ideia. Não, se pra você alcançar tal objetivo for legal, sem que, né, de alguma forma vá interferir na tua saúde, perfeito. E até mentalmente, né? E até psicologicamente a gente tem que pensar sobre isso. Porque às vezes o paciente quer chegar em determinado objetivo, mas que para chegar nesse objetivo, ele demanda de um fator psicológico totalmente estressante para isso. Total. Então assim, será que vale a pena? O processo se torna uma coisa sacrificante, estressante. Por isso muita gente não consegue fazer uma coisa contínua, né? Porque é aquela coisa, tipo, não é a vida dele, não é o estilo de vida dele. Ele adotou aquilo ali como uma coisa temporária, né? Então, cada vez mais fica sacrificante, né? Tem que fazer certas escolhas. Então, a gente tem que cada vez mais trazer isso, né? Tipo, que você pode sim ter uma vida saudável, sem fazer tanto sacrifício. É só realmente você ter disciplina, né? Fazer boas escolhas e tornar esse processo uma coisa agradável, né? Tipo, cada vez mais. E que você consiga levar isso para sua vida. E você só vai conseguir levar isso para sua vida realmente como um todo se for um processo leve, agradável, que vai lhe fazer bem no âmbito físico, psicológico, espiritual, enfim, tudo. Tá tudo muito entrelaçado, né? Por isso eu gosto muito de trabalhar com essa questão da profissionais multidisciplinares, porque realmente, né, facilita muito, o paciente compreende melhor, ele vai ver a importância de cada profissional ali dentro. E ele vai aprender um pouco com cada profissional ali dentro. Então ele vai ter até... E assim, pra gente querer que o paciente
faça algo, eu entendo que a gente tem que ensinar para aquele paciente, ó, você tem que fazer determinada coisa por causa disso. Exato. Dessa forma. Não adianta dizer que ele vai ter que fazer isso sem explicar o porquê. Sem o porquê. Tipo, você tem que dormir tantas horas. Mas por que eu tenho que dormir tantas horas? Eu durmo só 4 e no outro dia eu tô tudo certo. Exatamente. É bem complicado, mas a gente tenta, né? A gente tenta. E assim, a gente tá falando aqui do paciente, mas assim, a gente também passa por isso, né? Tipo, a gente sempre tem as nossas dificuldades e assim, eu percebo que até as minhas dificuldades faz com que eu cada vez mais cresça dentro dessa vida, né? Desse estilo de vida mais saudável, de sempre buscar o bem-estar, para eu poder passar para o meu paciente. Então, assim, eu sempre me dou muito por exemplo, para eu fazer tal coisa, eu tenho que fazer dessa forma, né? Senão eu não vou conseguir tal objetivo. Enfim, então, até os meus próprios corres da vida faz com que eles se tornem exemplos, né? Com certeza, porque a gente vai vendo a dificuldade que é, a real dificuldade que é estar vivendo tudo aquilo ali. As exceções que a gente tem que fazer, as escolhas que a gente tem que fazer. Então, assim, fica até mais fácil a gente mostrar para o paciente, ó, eu já passei por isso. Faz dessa forma que eu sei que vai dar certo. Flui melhor. É isso. É fogo. Tá, e aí voltando um pouco sobre os procedimentos lá na clínica. Eu queria saber uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Em relação, assim, às mulheres, o que é que elas mais procuram na clínica? Então, eu acho que por essa questão do padrão de beleza, né, tá cada vez maior e as pessoas estão se exigindo mais, né, essa busca do belo, do perfeito, que a gente sabe que muitas vezes, assim, é uma ilusão, né, essa questão de rede social potencializa muito isso, né, mas ainda é tratamento para gordura localizada. Sério? Eu pensava que tu ia dizer, tipo, limpeza de pele ou laser. Não, assim, a gente tem uma demanda muito boa para limpeza de pele, depilação a laser, entre outros procedimentos que a gente faz na clínica, mas chega muito paciente querendo tratar gordura localizada, né? Aquelas gordurinhas que realmente a gente sabe que é mais difícil de trabalhar só com alimentação, só com atividade física. Tem coisas que realmente um tratamento estético vai te ajudar, né, a potencializar do que você tá realmente fazendo só não, né, que já é muita coisa. Tendo uma boa alimentação e uma atividade física. Então, como eu disse anteriormente, o tratamento ele vai entrar realmente como essa cerejinha do bolo, né? Eles vão auxiliar o paciente para essa perda de gordura mais acelerada, vamos dizer assim. A gente tem diversos tratamentos, por exemplo, que está bem alta essa questão das enzimas, né? Que é o tratamento intradérmico. A gente faz a associação de ativos naquela região para que aquela gordura, né, que o paciente quer dar uma queimada, seja metabolizada de uma forma mais acelerada, que aquilo ali vire uma fonte de energia para ele queimar mais rápido aquela gordura. Então, assim, a gente usa o tratamento estético realmente como uma ponte para que o paciente tenha resultados mais acelerados, né, e resultados mais rápidos também, né? Não estou dizendo que é milagre, né? Tudo precisa de muita constância e disciplina, mas sim a gente consegue ter muito resultado, né, de uma forma mais eficaz e mais acelerada quando associa com o tratamento estético, né? Então, assim, são vários os procedimentos para gordura localizada que a gente pode estar fazendo. A gente teve um boom um tempo atrás de criolipólise, todo mundo queria fazer criolipólise. Criolipólise é aquele que congela a gordura. Meu Deus, eu lembro, eu tava na graduação ainda e teve um boom muito grande de criolipólise. Todo mundo fazendo criolipólise. Exato. Que é isso? Né? A gente teve esse boom de criolipólise, aí hoje em dia eu percebo que o boom maior está sendo com essa questão das enzimas, que é o tratamento... Tudo muito cíclico, isso, né? É porque assim, é tendência de mercado. E existem alguns procedimentos que realmente eles chegam e ficam, tem coisas que chegam e vão embora muito rápido, e tem coisas que, assim, vão se renovando constantemente. Teve algo na clínica, tipo, de procedimento, assim, que já funcionou, tipo, que teve procura e que hoje em dia, tipo, já não tá mais no mercado? Então, a criolipólise é uma das. Tipo, a gente teve esse boom de criolipólise. É um procedimento que eu ainda faço na clínica, mas eu já tenho uma procura bem menor. Por quê? Porque é um procedimento que se popularizou muito, o acesso realmente ficou muito mais fácil. Então, vamos dizer que muita gente já fez e eles hoje querem novidades, né? Então, muitas vezes os pacientes, eles
ficam querendo fazer o novo, né? Só que assim, eu também sou bem... Eu tento ser bem tradicional, vamos dizer assim, porque eu acho que o que dá certo a gente não pode descartar. Por exemplo, a criolipólise eu tenho resultados muito bons. Sério? E é um tratamento que não é invasivo, né? Tem resultados ótimos. Em relação aos resultados, tipo, tu vê mais na clínica, tipo, de relatos dos pacientes, ou até mesmo, tipo, visualmente nos pacientes, mais resultados com a crio ou com as enzimas? Então, aí é que tá. A criolipólise é maravilhosa, né? Ela tem ótimos resultados, só que ela tem um resultado um pouco mais lento, vamos dizer assim, pela fisiologia do tratamento mesmo. Entendi. Né? Um tratamento que a gente vai passar por um processo de congelamento, o corpo vai eliminando aquilo ali gradativo. Então, assim, o resultado final da crio a gente consegue obter com até 90 dias, né? Então, assim, é uma coisa mais lenta de se observar. Então, tem pacientes que querem... A maioria, na verdade. Querem coisas mais imediatas. Agora, eu quero sair daqui com 3 quilos a menos. Então, assim, hoje em dia a gente tem outros procedimentos, por exemplo, as enzimas, que, tipo, com uma aplicação a gente já consegue ver uma mudança. Então, assim, são procedimentos com características bem diferentes, mas que têm fisiologias distintas e, consequentemente, isso acelera de uma forma mais rápida o resultado do paciente. Outras tem um resultado bom, mas é uma coisa mais lenta. Então, assim, eu sempre tento captar o perfil do cliente, se é um cliente mais conservador, que, tipo, não quer procedimento invasivo, se é um cliente que quer um tratamento invasivo, que ele topa essa questão de tratar com agulha. Enfim, eu tenho que ver o perfil do paciente, as indicações, né, que também é muito importante. Tem paciente que, por algum motivo, não pode fazer alguns procedimentos. Então, a gente vai eliminando, né? A gente realmente precisa dessa avaliação inicial para ver o tipo de gordura, se é uma gordura compacta, se é uma gordura flácida. Então, disso daí, a gente vai definir o melhor tratamento para o paciente. Não dá para realmente fazer tudo em todo mundo. Até porque tem contraindicações, tem essa questão, os ativos, né? Tem pessoas que têm alergia, alguma coisa, enfim. Não dá para fazer tudo em todo mundo. Mas, assim, são procedimentos que têm resultados e vai depender da rotina, né, do paciente, se ele tem uma rotina legal, né, que é o ideal, que o paciente já chegue na clínica com esse intuito de construir uma rotina, né, voltado para o que a gente estava conversando aí, de ter uma rotina saudável, de alimentação, de atividade física, para associar o tratamento, né? Então, assim, a gente faz esse levantamento e define juntos. Por isso eu sempre digo, a avaliação é muito importante. Tem gente que quer, tipo assim, Miriam, eu quero fazer tal procedimento. Tipo, eu nem conheço o paciente, muitas vezes mandam mensagem, tiram dúvidas, assim, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas eu nunca descarto, né, essa questão da avaliação, porque não dá para avaliar o paciente pelo WhatsApp. É verdade. Né? Então, assim, vem na clínica, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para ser feito, né? Então, assim, os tratamentos são diversos e o que vai definir é o tipo, né, da região que o paciente vai querer tratar e a aceitação do paciente. Né? Então, isso é bem importante para a gente definir. E além das enzimas e da crio, tem outros tratamentos estéticos que são bem procurados nessa perspectiva assim, de emagrecimento, queima de gordura e tal? A gente tem outros procedimentos com até equipamentos, né, também, tipo, equipamentos que a gente chama até de rotina, né, que são equipamentos de radiofrequência, de ultracavitação, de ultrassom, carboxiterapia, são tratamentos que são também voltados para gordura, celulite, flacidez, que são aqueles tratamentos mais contínuos, que eu sempre digo para o paciente, né, que quer entrar nesse mundo da estética, que eles pudessem estar sempre essa questão da rotina, semanalmente na clínica, para estar fazendo esses outros tratamentos. Então, realmente, são associações. Normalmente, eu nunca faço um único tratamento, eu sempre associo com alguma outra coisa para potencializar, porque assim, às vezes a gente quer tratar gordura, mas o paciente, ao longo do tempo, vai perdendo gordura e vai gerando um pouco de flacidez, muitas vezes. Então, a gente já tem que entrar com algum tratamento para flacidez, para ser uma coisa, né, simultânea ali no tratamento dele. Então, assim, vai caminhando, né? Então, a necessidade vai acontecendo de acordo com o decorrer do tratamento, né? Muitas vezes a gente começa com uma coisa, já termina com outra totalmente diferente, né? E vai também essa questão da aceitação, né, do paciente. Mas dá pra gente fazer muita coisa. E uma coisa que vem crescendo mais ainda na área da físio é essa questão dos injetáveis, né? A gente tá entrando aí com tudo. Mulher, eu vou na minha cabeça para ser a próxima pergunta.
pra tu falar um pouco mais sobre isso, porque assim, pra mim é um mundo totalmente novo. E imagino que pra muita gente também, principalmente na nossa idade, que fica, mas gente, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Mas como é que é? Enfim, fala um pouco sobre isso. Então, a gente tá entrando nessa parte dos injetáveis, né, na fisioterapia. Tem alguns tratamentos também para essa questão da prevenção, né, como prevenção mesmo. Então, qual a idade certa, Miriam, de fazer esses procedimentos? Não tem uma idade certa, né? Tem uma idade limite, vamos dizer assim, né? Tipo uma pessoa muito nova, sei lá, um adolescente com 12, 15 anos, eu não vou indicar. Mas passou dos 18, a gente já pode ir avaliando a pele desse paciente. Esses dias eu avaliei uma paciente de 22 anos, é uma paciente bem jovem, mas ela já tinha bastante ruguinhas de expressão, já estava começando a dar uma marcadinha. Então, a gente pode entrar preventivamente nessa área também, né? Então, assim, é uma área que vem crescendo muito na fisioterapia, né? Que a gente tá entrando aí e vem muita coisa boa. Já temos novidades por aí na 2022, vem muita coisa boa. Não vou falar tudo, vou deixar aí um spoiler para vocês. Mas vem muita coisa boa e assim, é uma conquista, né, da fisioterapia. A gente vem conquistando um espaço cada vez maior, né? Muita coisa vem realmente mudando. Essa questão dos conselhos vem se adaptando ao mercado, né? A gente sempre está se capacitando, fazendo cursos, né? Fazendo coisas que a gente não fazia na época de graduação, nem de pós-graduação. A gente está indo para cursos, especializações que está dando esse mundo, né? De procedimentos para a fisioterapia dermatofuncional. E assim, é uma conquista, na verdade. Né? Com certeza! Tem muita coisa aí boa para vir. Ai, que massa! Já quero saber de tudo! E assim, é um mundo incrível, mágico, né? Que cada vez mais as mulheres e homens procuram bastante. E assim, precocemente, né? E preventivamente. Muitas pessoas assim procuram como prevenção e eu acho isso massa. Porque eu acho que a gente não deve deixar a peteca cair para buscar ela. A gente tem que ir, né? Isso, aí eu tenho duas dúvidas. Tipo, o tempo, por exemplo, eu fiz um procedimento de injetável, sei lá, nas rugas da testa. Certo. Ou aqui no pé de galinha que fala, né? Pronto. Aí, digamos, com quanto tempo eu tenho que fazer de novo? Então, essa questão da necessidade tem uma média, né? Assim, vamos dizer que de 3 a 4 meses seria o indicado mínimo, né, para refazer, mas isso aí também vai depender da necessidade. Tem pessoas que fazem mais atividade física, então essa questão da absorção dos ativos é muito mais acelerada. E tipo, se eu faço muita careta, isso influencia? Influencia. Tipo, na durabilidade do... Influencia diretamente, porque assim, é músculo, né? Então vai estar paralisado e com o passar do tempo, aquela musculatura por movimentos repetitivos vai cedendo, né? O corpo vai absorvendo aquela substância e vai voltando ao normal. E tipo, também não é algo nada que eu vou fazer e vai ficar para sempre na minha cara. Não. Na verdade, os procedimentos estéticos, tirando processos cirúrgicos, né? Eles não são definitivos. Né? A maioria são realmente necessários fazer manutenção e é o ideal, né? Que o paciente se mantenha, né? Fazendo essa revisão, essa manutenção, para ir sempre evoluindo, né? E eu também prezo muito por essa questão de construir, né? Fazer uma coisa em progresso, não fazer tudo de vez, a gente sempre, né? Fazendo uma coisinha cada vez, para que o paciente ele vá se identificando com essas mudanças, né? Não seria interessante fazer tudo de uma vez só. Porque senão também é um impacto muito grande no paciente, né? É verdade. Meu Deus, quem é essa pessoa? Mas assim, cada vez mais a gente tem uma boa aceitação, né? As pessoas também vêm muito informadas, né? Isso até assusta, às vezes os pacientes já chegam assim, eu quero fazer esse procedimento porque eu vi que isso aqui é pra isso. Aí eu faço, rapaz, o pessoal vem informado, doutor Google tá bombando. Então assim, é uma coisa boa, porque realmente os pacientes já chegam assim com a informação, né? Então eles nem sempre são tão leigos, então é bom que você consegue uma troca, conversar né? com o paciente, né? Tipo, isso, ele vai entender melhor, porque já chega com uma opinião ali. Né? E a gente também passa para ele o que a gente realmente precisa passar, né? Na consulta de avaliação. Enfim, então a gente constrói isso daí, essa opinião do paciente, e eles
poxa, eu percebo que as pessoas vêm muito informadas. É bom, né? Porque, bom, tipo, se vem informada é porque tem vontade já de fazer o procedimento. E procurou saber, né, de fato, o que Isso. seria aquele paciente. Não é porque viu fulano fazer e foi lá e eu quero fazer Isso, também. e até essa questão de segurança mesmo do paciente, segurança, né? isso. Saber o que está sendo feito nele, no rosto, no corpo, seja lá o que for. Eu acho que é importante ele saber. Exato. Verdade. Vim já, né, com alguma opinião sobre. Uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu já tenho ruga estática que fala? Qual o nome? Estáticas são aquelas paradinhas que sem, Tipo, sem você movimentar, ela tipo, já vai estar marcado, lá. né? Tipo, eu tô aqui parado e já tem uma ruga. Sim, Tipo, isso. tem jeito pra isso? Então, existem os tratamentos que seriam indicados fazer, né, antes delas se alojarem. Sim. Mas a gente sabe que tem muita gente, assim, mais antiga, vamos como dizer já assim, que ficou não sabendo tinha só agora. acesso, né, e hoje em dia tá muito mais fácil. Geralmente E são peles mais maduras. isso, peles né? mais maduras que começam tardio, né, o tratamento. Aham. A gente tem muito tratamento que pode estar melhorando, né, essas rugas já instaladas, né, essas rugas estáticas, que vai minimizar. Mas se tem um conselho que eu posso dar é que trate preventivo, porque você vai envelhecer muito melhor do que já tratar com aquilo instalado. Entendi. Né? Então, o pessoal aí que está começando os tratamentos já começa antes para ir preventivamente envelhecendo bem, né? Eu tenho uma coisa comigo que é assim, é envelhecer bem, né? Ficar bem, uma pele bonita, um cabelo bonito, uma pele bem cuidada, um corpo legal, com saúde, disposta para cuidar dos netinhos, né? Então, assim, a gente tem que realmente envelhecer bem. Esse é meu lema de vida. Eu só fico pensando, meu Deus, eu preciso ter filho logo para ter pique para cuidar dos meus netos. Porque a gente corre tanto hoje em dia que eu fico pensando, será que eu vou ter tempo de cuidar dos meus netos? Não, amiga, mas a gente tá trabalhando muito atualmente pra lá na frente Dá uma descansada, quiser, né? Dar uma descansada. Bem bela e descansada. A ideia, pelo menos, é essa. Bem bela e descansada, né? Então Bela tá e tudo descansada. certo. O plano é esse, não sei se vai dar na prática. Vai dar, já deu certo, amiga. Já deu, mas a vida corrida isso. é fogo. Mas aí, então eu queria saber um pouco assim, né? Será que dá pra dar um spoiler? Coisa pequena, assim, das novidades que estão pra vir para os telespectadores, vocês que estão escutando. Então, a gente sempre, né, tenta trazer todo ano alguma novidade para a clínica, porque eu acho que isso é muito atrativo, Com né, certeza. para os pacientes. Então, assim, dentro dessa parte dos injetáveis que a gente vem crescendo na fisioterapia, eu estou fazendo alguns cursos, tô com alguns cursos programados para o próximo ano, para pôr em prática muita coisa, né, que o mercado vem trazendo para a nossa área. Então, o que eu poderia dizer, dentro da minha limitação, que eu não posso falar o que eu ainda não fiz, que ainda não saiu do papel. Verdade. Mas essa parte dos injetáveis, ano que vem, vai vir com tudo. Arrasou! Já vou começar a me preparar para fazer aqui o pé de galinha, porque eu não quero ficar com as rugas estáticas. Mas é isso mesmo. Que bom, que bom, que bom. Enfim, acho que a gente teve um bate-papo bastante interessante aqui. Foi muito bom lhe receber aqui Foi no ótimo. podcast. A conversa fluiu muito bom. Espero ter tirado várias dúvidas das pessoas que estão escutando e nos vendo. Quero lhe receber aqui em breve de novo pra gente conversar mais sobre outras Falar sobre pautas. outros procedimentos. Os projetos futuros que estão vindo por aí. Isso. E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer. Né? Eu não sei se algumas pessoas sabem, a gente tá trabalhando juntas, Sim, né? com certeza. Estamos juntos na clínica Miriam Lima, Isso. trabalhando. A gente tá trabalhando juntas e assim, realmente é muito, muito importante essa parceria, né? Essa questão da troca, né? Eu mando paciente pra Larissa, Larissa manda pra mim, você vai ver essa paciente, eu acho que tu devia atender essa. Então assim, é muito legal essa troca, né? E eu vejo o crescimento de Larissa e vejo que é um futuro brilhante, né? Assim como eu também continuo atrás do meu. Não, amiga, para. Tem um futuro enorme pela frente. Já tá no presente bem né? legal. A gente percebe que a gente, né, vai evoluindo, E vai a ideia trabalhando, é vai isso, batalhando. isso. Né, E em assim, a gente vê busca- a cada ano as coisas que vão acontecendo assim na nossa vida, né? Isso, a amiga? gente vai
né? Esse aqui é o combustível. Isso aqui é como se fosse assim, fechou 2021 da melhor forma. Essa é a sensação, que tipo, a gente tá no caminho certo. Né? Então, assim, cada ano a gente tentar melhorar, tentar sempre procurar o melhor para os nossos pacientes, trazer novidades, se reciclar. Enfim, eu acho que essa é a linha, né? E eu fiquei muito... E a dica também, né? A dica, né, para quem tá começando, para quem tá entrando aí nessa área da nutrição, da fisioterapia, enfim, de todas as áreas da saúde, né, que abrange essa questão da saúde e bem-estar. Eu acho que esse é o caminho, é você priorizar o seu paciente, ir em busca do novo, né, com consciência, porque realmente não dá para trazer tudo novo, porque nem sempre tudo que é novo é o melhor para o paciente. Aplicável, né? Realmente a gente dar essa filtrada, né, fazer tudo muito consciente, de forma segura. E é isso, fiquei muito feliz. Eu também tô muito feliz de receber. Pelo convite. E vamos embora, que 2022 vem muita coisa boa aí pra gente. Vamos embora. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui, nos assistindo, nos escutando. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo.